Bom, gente, podem ficar sossegados, que essa gravação é para a gente usar dentro do grupo, o pessoal que não pôde estar presente na hora, para a gente ter esse material registrado e as pessoas poderem acompanhar de forma assíncrona, mas a intenção não é deixar isso público, né? Só para a gente compartilhar dentro do grupo. E tem uma outra vantagem, para vocês ficarem menos inibidos também, é que a gravação pelo Zoom capta quem está falando, né? Quem está com o microfone ligado. Então, mesmo quem está com a câmera aberta aqui, não vai aparecer na gravação, não. Vocês podem abrir a câmera tranquilo, a menos que vocês falem com a câmera aberta, aí vocês aparecem na gravação. Mas, como eu disse no nosso primeiro encontro, a ideia é que a gente assim, que deixem os microfones desligados para evitar ruídos e tal, mas fiquem muito à vontade para se manifestar via chat, via pedindo a palavra, falando. Eu quero que seja um momento de interação e por isso eu queria pedir também para quem puder deixar ligado as câmeras para melhorar a interação, para não ficar essa coisa de louco de ficar olhando para o escuro assim. Bom, então, dito isso, só lembrar que o nosso encontro inicial foi sempre 2 semanas atrás, por causa do recesso, e nós falamos só sobre os paratextos, digamos assim, prefácio, introdução, o pós-fácil dessa edição que eu tenho aqui, que é a mais recente que saiu no Brasil, da editora Ubu, que são textos interessantes de grandes figuras do pensamento, né, negro, antirracista, mundial, da Grada Quilomba, portuguesa, Grada Quilomba, que, aliás, que faz prefácio, está aqui o livro dela, inclusive. Eu estou lendo simultaneamente agora ao livro do Fanon. Tem um diálogo muito intenso, assim, bem interessante. Esse livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, embora seja um livro mais ou menos antigo, de 2008, foi uma tese que ela defendeu na Alemanha. A publicação no Brasil é mais ou menos recente, é de 2018, foi simultânea no Brasil e em Portugal, essa versão, né, que é uma tradução, porque o original foi escrito em inglês. Bom, além da Grada Quilomba, tem as contribuições do Paul Gilroy, que é também do Atlântico Negro, né, um grande pensador nessa área, o Davidson Faustino, que é um brasileiro especialista no Fanon, etc. Então, são textos que deram, acho que permitiram que a gente já tivesse uma percepção melhor da obra, do propósito. O Fanon é enfim, um teórico, um pensador já bastante lido e conhecido há muitos anos. Eu acho que uma coisa que chama muita atenção no livro dele, assim, várias coisas chamam atenção, mas acho que de partida, primeiro o estilo dele de escrita, ensaístico e muito intenso. Ele é um texto forte, né, digamos assim. Isso me chama muita atenção na escrita do Fanon. E outra coisa que me chama também muita atenção é a data em que esse texto foi escrito. Ele era um cara de 20 e poucos anos, né, então muito novo, e escreveu isso há muitos anos já, né, nos anos 50. Então, assim, é um texto que, também pela época em que foi escrito, ele antecipa uma série de questões que só vão se tornar realmente entrar na ordem do dia, do debate acadêmico, etc., décadas depois. Acho que não é à toa que esse livro, no momento mesmo em que ele foi publicado originalmente, ele não teve uma repercussão assim, muito grande. Parece que ele tem uma coisa meio precursora demais. Ele estava falando para ninguém, ou para muito poucos, naquele momento em que foi escrito. E depois é que ele veio a ser recuperado e tal, e aí Fanon tem essa morte, né, muito prematura, mas quando ele deixa o último livro dele, Os Condenados da Terra, que tem ele, sim, por causa do Sartre e tal, uma repercussão maior, eu acho que as pessoas voltam com mais interesse à obra dele. E mesmo assim, eu acho que ele ainda guarda muito dessa coisa do pensador meio maldito, sabe, de associado a posições que seriam radicais demais, e etc. E muita gente parece que ou se afasta, ou quando cita de uma forma meio assim, tem essa posição aqui, né? Mas não há um diálogo, assim, ou pelo menos poucas pessoas se propõem a realmente dialogar de uma forma mais direta e aprofundar mais o pensamento do Fanon. Por exemplo, só para exemplificar isso, ele ainda não entrou no cânone assim, dos grandes filósofos políticos contemporâneos, ao contrário de outros que a gente vê muita, aqui no Brasil, por exemplo, muita dissertação de mestrado, tese sendo desenvolvido por, sei lá, Deleuze, Foucault, o próprio Mbembe agora tem várias coisas já sendo escritas sobre ele. Tal. O Fanon, ele ainda não entrou, tem pouca coisa, assim, na filosofia, sobretudo,
tem pouca coisa, né? Quem escreve, e esse não é um tema que a gente encontra muita coisa na filosofia, né? Esse pensamento negro, antirracista, não há muita coisa na filosofia sobre isso, mas nas ciências sociais, em outras áreas, a gente encontra mais trabalhos, aí sim o Fanon aparece mais, mas aparece como um marco, assim, alguém que oferece alguns instrumentos conceituais, etc., mas dificilmente tem um trabalho assim que se debruça sobre a obra dele. Enfim, eu vou parar com essa apresentação inicial, estava mais esperando a galera chegar, se acomodar aí, ligar suas câmeras e tal. Eu vou passar a palavra para a Mariana, para ela, então, conduzir nossa conversa hoje, que vai ser sobre o primeiro capítulo do livro, que é sobre a questão da linguagem. O título do capítulo é O Negro e a Linguagem. É um capítulo razoavelmente curto, então acho que dá tempo da gente poder explorar, debater a partir do que o texto traz. Então vamos lá, Mariana, por favor. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Semestre passado eu não pude me dedicar tanto ao grupo por motivos de capitalismo. O escritório estava me saturando demais e aí eu fiquei um pouco afastada, mas como eu falei com a Márcia, eu pedi para fazer a leitura desse capítulo porque eu tenho uma relação quase afetiva com esse capítulo. Eu não sei se vocês que são da UFMG conhecem, mas eu faço parte do grupo que se chama Aláfia, e o primeiro capítulo que nós lemos no grupo foi O Negro e a Linguagem, o primeiro texto que nós lemos. Apresenta para o pessoal o Aláfia, que é um grupo muito bacana, talvez as pessoas não conheçam. Então, o Aláfia é o primeiro grupo de estudo apenas de temáticas negras da história da Faculdade de Direito da UFMG. E, para além disso, ele faz parte do Observatório do Estado, né? Um braço do Observatório do Estado. E, para além disso, o Aláfia se tornou um grande grupo de amigos e foi muito importante no meu crescimento. E, por isso, essa relação minha afetiva com esse capítulo, porque o Aláfia foi uma das portas do meu tornar-me negra. E eu sou, aspas, sou advogada, mas eu estou colocando aspas porque eu acho que o grupo tem muito a acrescentar com relação ao existencialismo, ao marxismo, à psicanálise, coisas que eu não posso me aprofundar tanto, mas eu vim aqui fazer as minhas considerações da leitura. Por oportuno, eu queria indicar a vocês 2 títulos, um livro e um filme. O livro é Cultura da Representação, do Stuart Hall, que ele ajuda na compreensão desse capítulo, porque ele conecta o sentido, a linguagem e a cultura, então eu acho que pode ser uma boa leitura também para quem quiser se aprofundar nos estudos de Fanon, quem tiver com tempo. E o filme que eu tenho a indicar se chama Bem-vindo a Marly Gomo. Esse filme é um filme francês de 2016. E quando você vê ele, você vê exatamente o negro antiliano que o Fanon cita nesse capítulo. Você vê exatamente, no caso, é um caso de um médico do Congo, né? A gente depois, no decorrer do capítulo, começa a entender também que o negro antiliano não se enxerga como negro africano, mas, enfim. Um médico do Congo que vai para a França atender lá. Então, uma profissão, aspas, de elite, sendo conduzida por um negro, e mostra toda a sociedade o rechaçando, mostra claramente o petit nègre lá, das pessoas se comunicando com ele, com a família dele, mostra o embate que ele tem, porque a família dele, que vem da África, que traz todo aquele orgulho de ser africano, porque a família dele não vivenciou a cultura europeia como ele viveu na faculdade, e esse filme mostra toda uma construção. E quando eu vi o filme, eu falei assim, lá, a pessoa que o Fanon se referia é esse médico aqui. Depois eu coloco no chat os nomes certinhos. O Negro é a Linguagem, né?
eu acho assim que ele traz o que eu chamo de síndrome de Estocolmo, que o negro tem com o branco, né? Porque ele, com toda a sua característica canônica de escrever, né? Com toda a sua perspicácia e peculiaridade, ele mostra como o negro busca se tornar branco através da linguagem. Então, assim, aí a gente tem que ressaltar também que a linguagem ela não é só a falada, ela não é só o que nós conseguimos verbalizar. A gente vê as representações culturais, a gente vê as representações musicais, a gente vê as representações religiosas, e limitar o negro e a linguagem ao francês, no caso, que é o que está sendo, que é o que o Fanon está analisando nesse texto, é até limitar muito o que tem por trás do capítulo. E, assim, tem uma parte logo no primeiro parágrafo, a minha versão do livro é antiga, tá, gente? A clássica. Mas o Fanon diz: uma vez que falar é existir absolutamente para o outro. Então, isso mostra exatamente o que significa o falar. E disso, eu acho que se eu me prolongar demais também, mas vou aproveitar que o capítulo é um pouco menor, acho que pessoas brancas ou não negras talvez não possam compreender algumas coisas que são ditas ali, porque em que pese ter uma nota de rodapé que diz que o brasileiro às vezes não consegue se identificar em alguns pontos, para mim é muito perceptível quando, por exemplo, nós somos invadidos pelas outras pessoas, no sentido que é como se nós dessemos uma liberdade instantânea ao outro de nos adjetivar conforme ele acha carinhoso, né? Então, assim, a gente é adjetivado de várias formas. Quantas vezes nós aqui fomos recebidos em vários ambientes, como meu querido, meu amor, aí já falando para minha moreninha, minha pretinha, meu isso, meu negão, por pessoas desconhecidas. Desconhecidas não, por pessoas que vocês acabaram de conhecer. Então, assim, falar existir absolutamente para o outro. Então, até que ponto a gente buscando se igualar ao negro na cultura, no vernáculo ou qualquer coisa, a gente vai estar existindo para ele. Por quê? Isso é uma coisa que eu aprendi na Aláfia. O negro, ele quer ser branco, entre aspas, com todas as aspas do estudo, mas o branco nunca vai enxergar o negro como não negro. Nós sempre seremos negros para eles. Então, essa busca por adequação, essa busca para o outro, do ser para o outro, é uma busca quase vã, né? Então, isso traz toda, aí quem for da psicanálise puder explicar melhor, traz toda a neurose que o negro tem de sempre atingir um ideal de ser e que esse ideal é intangível, porque na visão daquele que nós queremos ser, isso não é possível, isso não é viável, entendeu? E isso se mostra desde da linguagem até os demais temas que nós vamos trabalhar. No segundo capítulo, no segundo parágrafo, né, tem uma parte que Fanon diz: e ninguém pensa em contestar que ela alimenta sua veia principal no coração dessas teorias que fizeram do negro o meio do caminho no desenvolvimento do macaco até o homem. Pesado, né? Então, assim, principalmente agora, né? Então, assim, acho que por mais que a gente tente entender, ou até como o Marco falou, né? Fanon é uma obra que a gente está conhecendo agora, eu conheci agora, mas são frases que mexem com a gente, porque é exatamente isso. Como aquele ideal iluminista criou o homem como o homem negro, e aí eu limito o homem,
nem a mulher entrou neste ideal, o homem negro não se insere na categoria de humano. Então, a busca incessante da pessoa negra por humanidade é a busca incessante da pessoa negra por se tornar branca. Gente, se eu estiver falando demais, vocês podem me Vou fazer um comentário, então, Mariana, até para você descansar um pouco. Desculpa, eu falo muito, viu, gente? Foi mal, tá? Não, beleza. Eu vou só assim, ressaltar algumas coisas que acho assim, que me chamaram mais a atenção no início desse capítulo. A primeira afirmação do Fanon, logo no começo, quando ele diz que o negro tem duas dimensões, uma com seu semelhante, outra com o branco. Essa ideia de que o comportamento nunca é o mesmo, que se tem um negro com outro negro, um negro com um branco. É a mesma coisa, um branco entre os brancos, um branco com outro negro. E isso me parece que é uma afirmação importante para a gente se dar conta do seguinte, como o racismo estrutura o comportamento social, né, de cima a baixo na sociedade, criando essas diferenças que, por mais que é ilusório imaginar que algum tipo de atitude individual vai ser capaz de simplesmente romper ou colocar por terra algo que estrutura radicalmente o comportamento das pessoas, as expectativas de umas pessoas em relação às outras, etc. Né? Enfim, não é algo do tipo assim, mas eu, né, acho que esse é um típico estágio de negação, né, aquele do tipo assim, não, mas eu tenho amigos negros, eu recebo eles em casa, eles são o padrinho do meu filho, não sei o quê, como se isso, pelo fato de você ter esse tipo de atitude, isso simplesmente rompesse com essas estruturas que radicalmente modificam nossas relações interpessoais de uma pessoa com as outras, né? E reforçando o que a Mariana falou, né? E lembrando o título do livro, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, a linguagem é a primeira dessas máscaras brancas, né? Ou seja, é a primeira máscara que o negro coloca no sentido nesse processo que o Fanon vai descrever aqui, que ele chama de epidermização, mas que é essa coisa de internalizar, né, ele mesmo, né, essa visão, essa representação do branco, e a própria constituição, né, do negro é uma fantasia, em grande medida branca, a gente vai ver isso em vários momentos desse texto, e essa máscara branca, a primeira que ele vai colocar digamos, nessa perspectiva de embranquecer ou de chegar mais próximo daquilo que está, de alguma maneira, que o oprime, mas que está sendo imposto a ele, é a máscara da linguagem, né? É incorporar a linguagem desse branco, não é? Desse dominador, e ao fazer isso se tornar mais próximo aos brancos, embora, como diz a Mariana, você nunca vai chegar a ser plenamente dedicado, vai ficar marcado, a sua pele vai te marcar para sempre, mas essa é a primeira máscara, né, digamos que ele vai tratar, é a linguagem. E a linguagem não é só falar como eles falam, é incorporar todo, como o Fanon diz, uma linguagem traz consigo o peso de uma civilização. Né? Uma língua não é só uma língua. E falar o francês não é simplesmente dominar uma gramática, né? É levar consigo todo um peso, né, de uma civilização. E tem uma passagem que eu queria ler aqui, na página 32 da minha edição aqui, quando ele fala do povo colonizado, e aí entra uma dimensão que diz respeito a todos nós aqui no Brasil, nesse sentido, que diz assim, ó, todo povo colonizado, aliás, a definição que ele dá aqui de povo colonizado eu achei ótimo. Todo povo colonizado, isto é, todo povo em cujo seio se originou um complexo de inferioridade em decorrência do sepultamento da originalidade cultural local, né? É isso, né, que define um povo colonizado. Se vê confrontado com a linguagem da nação civilizadora, quer dizer, da cultura metropolitana. Então, todo povo colonizado teve essa relação, de alguma maneira, de incorporar uma linguagem, né, de ter que adotar uma outra língua. Né? Isso é radical. Né? E é curioso como que isso tende a ser ocultado, e tão mais ocultado aqui no Brasil. Né? Assim, tem um fenômeno que é da nossa história, e há um esquecimento tão grande em relação a isso, que é o fato de que no século XVII até o século XVIII, praticamente não se falava português nessas terras ainda, né? Com exceção dos próprios portugueses que aqui chegaram, né? A maior parte do interior do país, sobretudo, né, fora o litoral ali, falava a língua geral, falava essa versão do tupi, não é? Baseada assim, no tupi, ou chamada de língua brasílica, né? Que era a língua que os bandeirantes paulistas falavam, né? A língua que os jesuítas falavam, né, nesse país.
Enfim, não é à toa que os jesuítas saíram dando nome para rio, cidade, tudo nome indígena. Era a língua que eles falavam, era a língua geral. E a gente imagina um bandeirante praticamente como um português, parece saiu de Lisboa, assim, né? Falando. E não, né? Até hoje, a língua geral, né, ela é considerada extinta já, mas até hoje, em algumas regiões da Amazônia, Alto Rio Negro, não sei o quê, ela é falada ainda, o chamado Inhengatu, que é uma versão desse tupi, que era a língua geral do norte, né, da Amazônia, falado por indígenas, por caboclos, etc., ali do Alto Rio Negro. E a gente ignora completamente isso, né, essa dimensão de que aqui havia, para começar, várias línguas, né, vários idiomas indígenas. Depois houve um esforço, que também era um esforço ligado aos colonizadores, sobretudo aos jesuítas, de estabelecer uma língua geral de comunicação, mas que era fortemente baseada em língua indígena, no tupi, na língua dos tupinambás. Enfim, e mais um passo, né, daquilo que a gente fez questão de esquecer, fez questão de apagar, né, de não deixar registro, né, enfim, e não só porque não se fala mais essa língua, porque não se fala que se falava, percebe? Parece que até o registro precisa ser apagado, não é? Bom, depois a gente vai comentando mais, vou voltar para a Mariana, então, se ninguém tiver comentário. Professor, então vou só entrar no adendo. Você sabe por que o livro da Grada foi traduzido só em 2018? Porque ela teve extrema dificuldade em lidar com o português daqui, brasileiro, e ela diz que o nosso português, o português que nós falamos, é uma das línguas mais brutais que ela já teve que lidar. A Grada cita, por exemplo, que nós não tivemos uma revolução, não sei se diria revolução, mas uma evolução gramatical que abarcasse minorias ou que extirpasse termos que são constantemente pejorativos. Por exemplo, na Alemanha, isso eu vi uma entrevista dela, teve todo um processo de reestruturação linguística para que a língua pudesse ser menos ofensiva. O nosso português ainda é um português extremamente machista, por exemplo, em que a gente se refere ao todo no masculino. E agora, levando para a parte do racismo mesmo, eu lembro que nessa entrevista que eu li dela, as pessoas questionaram sobre o pretoguês, né? Que seria uma forma de legitimar a nossa língua do jeito que é, e ela ainda diz que ela não consegue e que ela tem extrema dificuldade. Então, quando você lê o Plantation's Memory, você vê que tem várias coisas que ela simplesmente não conseguiu traduzir. Ela coloca com as duas palavras, porque a nossa língua é extremamente violenta, e ela usa esses termos. Que o nosso português é extremamente violento. Exato, ela começa o livro fazendo considerações sobre termos, o próprio termo negro, né, que é ao contrário, por exemplo, do inglês, ou mesmo do alemão, que privilegiou black, por exemplo, né, o Schwarz, aqui não, ficou o negro ainda, que é considerado pejorativo, né, e por causa da sua etimologia, que vem de negro, né, que é uma palavra latina para se referir às pessoas da África, etc. Então, e aqui não, aqui inclusive é considerado, né, o vocabulário, né, e ela diz isso, né, que é considerado mais politicamente correto, e no entanto é justamente o que foi rechaçado em grande parte do mundo, né. E ela diz uma coisa, que me chamou a atenção no início do livro da Grada Quilomba, que ela, assim, claramente ela queria sair de Lisboa, ela estava de saco cheio de Portugal, e quando ela chega na Alemanha, ela ressalta uma diferença. Eu achei interessante o que ela ressaltou, que é o seguinte: tem essa coisa da língua que certamente incomodava ela, mas além disso ela diz que enquanto eu vinha de um lugar de negação, que é Portugal, e até mesmo de glorificação da história colonial, estava agora num outro lugar onde a história provocava culpa ou até mesmo vergonha, né, que é a Alemanha. E eu acho que essa é uma diferença fundamental, ou seja, em Portugal, ao contrário da Alemanha, claro que a Alemanha também é um lugar extremamente racista, mas pelo menos de um ponto de vista, de uma perspectiva assim, crítica, etc., várias pessoas têm uma percepção de que esse projeto colonial europeu, etc., que isso é embaraçoso, é vergonhoso em grande medida. Pela experiência que eles tiveram, né, de levar até o extremo esse ideal de superioridade, enfim.
Em Portugal, até hoje, parece que ainda se vive a negação dessa experiência colonial, ou seja, a glorificação do colonizador, não é, etc. E a experiência dela, ela relata no livro de sala de aula em Portugal, criança, e a professora pedindo para falar, escrever uma redação sobre, como se fosse assim, os benefícios que a colonização portuguesa deu ao mundo. Ela falou assim, mas peraí, do meu ponto de vista, que a gente foi oprimido, escravizado, foi massacrado. Como se os benefícios da colonização... E ninguém vai escrever a redação sobre as opressões, não, a gente só vai falar sobre, sei lá, a cultura e a civilização que eles supostamente difundiram pelo mundo, né? Enfim, eu acho que essa diferença é importante. Portugal, como o Brasil, né, vive ainda a negação em relação à experiência colonial. E aqui no Brasil é ainda mais trágico, porque é A ridículo. gente tem um culto à Europa. A gente é o que foi oprimido e continua reproduzindo o discurso do descobrimento, por exemplo. Como assim descobrir essa terra? Você sabe? Você não descobre uma terra de milhões de pessoas, isso não é uma descoberta. Não só isso, pessoal. A gente acredita que só é legitimado se a gente tiver algo europeu. Por exemplo, o sonho do brasileiro é ter cidadania italiana. O sonho do brasileiro é ter o passaporte vermelho. Então, talvez, agora, né, nas minhas teorias, talvez esse apagamento do próprio Fanon para nós seja sistemático, porque o Fanon te leva a questionar, assim como vários outros escritores que também foram apagados, assim como o Fanon cita, né, até com a questão da linguagem, isso é sistemático, porque quanto mais colonizados formos, mais adoração teremos à Europa, mais queremos ir à Suécia, e mais lá teremos como ideal de evolução, ideal cultural, né? Que esse termo cultura, porque quando se diz cultura só se fala da música clássica de Mozart. Quando se diz cultura, quando se diz de grandes autores, você fala de Shakespeare. Quando você diz de grandes músicas, né? E olha que eu sou fã de MPB, música popular britânica, você só fala de músicas europeias. Então, é sistemático. O racismo é sistemático, gente. É assim como o capitalismo, ele está ali dentro, operando de uma forma que a gente está aqui para tentar traduzir, né? No próximo... A Gabriela aí, Mariana. A Gabriela está com a mão levantada. Desculpa, Gabriela. Pode deixar que eu vou olhando aqui, se alguém levantar a mão, eu toque. Você poder ficar tranquilo. Desculpa, gente. Só quando tiver a oportunidade. Não, eu estava lembrando muito, por isso que vocês estavam falando, do texto da Lilia Schwartz, que a gente leu no semestre anterior, né? Em que ela fala sobre essa construção artificial da história do Brasil, né? E esses dias eu vi a USP compartilhando que um professor que traduziu, fez um dicionário de Tupi, Tupi clássico, se eu não me engano, ele conseguiu traduzir cartas dos Tupi-Guarani que eles escreveram durante o período colonial ainda, e que é o primeiro registro escrito, que tem uma série de comprovações de como que era a língua falada e tal, e que é isso que é a parte curiosa, é que esse professor, hoje em dia, dá aula de Tupi para pessoas indígenas que querem recuperar a língua, e querem se reconectar com o idioma que foi perdido. Então, assim, é um professor... É uma coisa muito surreal, né? O apagamento fica parecendo que é uma coisa meio... Quando a gente fala de apagamento, que a gente está falando de coisas etéreas, né? Sendo que isso é uma violência... Quanta gente, assim, morreu, né? Com a língua sem poder falar, sem poder expressar, sem passar para os seus descendentes, sem conseguir, enfim... E aí, quando era falada, né? Ter esse registro apagado e tal... E uma observação dessa reportagem era que ele conseguiu esse registro porque, na época que houve aquela colonização holandesa, os holandeses mantiveram registros. Então, isso estava lá na biblioteca de Haia. Quando os portugueses faziam o contrário, que era destruir os registros, apagar, e tem uma outra relação com a cultura, né? E aí eu acho que isso, assim, é o que é a nossa herança colonial mais clara, assim, de Portugal, que é mesmo essa falta de reconhecimento da violência, esse racismo que não se reconhece racista, essa violência colonial que ela se insere, né,
a gente termina o período colonial começando o império com o imperador português, assim, é uma coisa meio surreal mesmo. Então, para isso tudo fazer sentido, muito apagamento cultural teve que acontecer, né? E isso, para mim, é evidência mesmo desse racismo que não se reconhece racista. Então, esse tocar na ferida, né? A linguagem do Fanon é muito contundente para isso. Para mim, para quem é um povo colonizado, fala diferente mesmo, assim, da gente ver onde a gente oculta o racismo, onde ele está recalcado mesmo na nossa cultura. Ok, valeu, Gabriela. Sofia está com a mão levantada também. Meu comentário é mais uma recomendação assim, sobre esse apagamento. Tem um livro do Gabriel Nascimento, chama Racismo Linguístico. E aí ele chama esse apagamento de linguicídio, que é meio que uma forma linguística do epistemicídio. E aí se retira os negros indígenas dessa condição de sujeitos da linguagem, assim. E aí ele vai trazer, por exemplo, o apagamento da língua geral, o português da Lélia Gonzalez, e todo esse processo de institucionalização do português, por exemplo, nas escolas. Interessante. Bom, Mariana, pode continuar? Só um comentário agora de diferença cultural, que eu acho significativo, porque o Fanon vai falar muito da experiência dele como um antiliano que falava o crioulo, né, numa região, né, nas Antilhas, que se fala essa língua que é uma mistura, né, do francês enfim, com outras línguas, né, de origem africana, etc. E esse francês falado ali nas Antilhas, ele é percebido como uma espécie de versão, sei lá, inferior, primitiva, selvagem, digamos assim, da língua francesa culta, digamos. Essa experiência, né, que é o que ele está relatando, que é um pouco diferente da nossa experiência enquanto falantes do português brasileiro, né? É claro que o português brasileiro é uma variante da língua portuguesa que veio de Portugal, só que a gente não tem essa percepção muito clara de uma inferioridade da versão da língua do português falado no Brasil por várias razões, né? A começar pela dimensão que o Brasil tem em relação ao próprio Portugal, né? O tamanho, o número de falantes do francês, aliás, do português, né, de Portugal, o número de falantes brasileiros, acaba que isso modificam, né, essa relação, essa balança, isso diferentemente das Antilhas, que você tem o crioulo falado com uma comunidade, né, um número de pessoas muito inferior do que o francês, né, da França, e obviamente eles fixaram um padrão linguístico, né, da língua considerada, aliás, esse texto que ele cita aqui é muito bom, né, o francês da França, o francês do francês, o francês francês, né, então eles fixaram um padrão, né, digamos assim, da língua, um estándar, e os outros, obviamente, associado a eles, vem todo o racismo que caracteriza a relação entre esses povos. Né? Esse não só é um outro francês, como é um francês inferior. Né? E é curioso porque existem outras variações do francês. Vamos pegar o quebecois, por exemplo, o francês falado em Quebec. Ainda que os franceses da França possam rir, achar engraçado o sotaque quebecois, eles não associam ao quebecois a mesma inferioridade linguística que associa ao crioulo, por exemplo. Né? Então, tem uma dimensão que não é só uma diferença, né, uma variação, é associar isso também, e aí entra o primeiro passo, a discriminação, né, esse é o outro, né, e depois o segundo passo, o preconceito, esse é o outro inferior. Né, e o preconceito é mais forte em relação ao crioulo. Mas só o último ponto sobre isso, da língua e da brutalidade do que pode acontecer com relação à língua, eu acho que se você for pensar nesse apagamento cultural, a Conferência de Berlim se torna ainda mais caótica, né? Se você for pensar que aquele continente foi simplesmente dividido sem levar em consideração a sua própria linguagem ou seus próprios costumes, né? Então, assim, acho que também é um fato a se problematizar. Seguindo o texto, o Fanon fala que quanto mais assimilar os valores... Desculpa, mas a Vitória se manifestou no chat aqui, que queria falar, e ela não estava conseguindo levantar a mão. Não precisa pedir desculpa, não. Eu que fico interrompendo, mas é dinâmica. Se quiser continuar, Mariana, e eu falar depois, não tem problema. O que você prefere? Pode continuar, só porque... só que eu não consegui, gente. Ainda não tô adaptado com esse... Não achei aqui como levantava a mão. Eu só queria fazer trazer duas experiências que eu acho que pode contribuir
do lado contrário, né? Como que a linguagem ela é uma forma de dominação, ela é uma forma de um veículo de um discurso e uma forma de dominação, e como o contrário, eu fui estagiária no serviço jesuíta, então eu tive muito contato com os haitianos que falavam crioulo em Belo Horizonte, e hoje eu estou em São Gabriel, que é Alto Rio Negro, e aqui a gente tem 4 linguagens oficiais indígenas. E como que essas línguas, elas são mecanismos de defesa desses próprios grupos. Então, eu estava, nessas 2 experiências, eu estava num lugar de atendimento, né, e representando entidades que, por mais que estavam a serviço, estavam no lugar de instituições, né, e ainda vistas muito com razão, com muita desconfiança por esses grupos. Então, em certos momentos, essa barreira era criada propositalmente, é criada propositalmente por eles. Você não consegue conversar porque eles não querem se comunicar com você naquele momento e te informar certas coisas. Então, é interessante como os grupos também tomam ciência disso, né? A gente já foi colonizado, a gente já foi dominado por esse mecanismo, a gente usa de forma contrária. E hoje o sistema de justiça ele vem tentando se adaptar, né? Então, hoje tem uma resolução do CNJ que obriga ter tradutor em audiência, que inclusive foi chamada a atenção pelo CNJ de várias audiências que foram declaradas nulas por não ter tradutor, porque a parte não entendia. Os órgãos públicos têm que ter tradutores e não só uma língua resolve, que é, por exemplo, dos tucanos, eles não conseguem se comunicar entre si, então ainda tem toda essa diversidade que a gente ignora. E as línguas estão muito mais vivas que a gente pensa. Eu estou aqui e eu fico chocada. Às vezes, eu sou a pessoa que não se faz entender. E isso dentro de um órgão público. Eu sou a pessoa que não é compreensível. E você estar nesse outro lugar, você fazer esse outro pensamento, é muito mais difícil. E quando você está na frente de alguém que está falando uma língua propositalmente que você não entende, e sabendo que você não entende, porque ela não quer que você entende, aí você consegue perceber quão violenta pode ser e quão protetiva pode ser, né, a linguagem. Então, eu só queria compartilhar com vocês essas experiências, que acho que pode, apesar de ser em contextos muito diferentes, eu acho que pode trazer, né, enriquecer nosso debate para essa outra perspectiva. Ok, valeu, Vitória. Vai lá, Mariana, finalmente, continue, por favor. Continuando até abaixo desse capítulo, desse trecho, do último trecho que o Marco falou, Fanon diz: quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. Quanto mais ele rejeitar sua negridão, seu mato, mais branco será. O negro que conhece a metrópole é um semideus, né? Eu acho que isso vem até naquilo que a gente veio falando ali um pouco antes de como a colonização ainda é intrínseca na nossa formação e como ainda hoje nós precisamos da validação eurocêntrica para termos voz ou para termos respaldo, porque, por exemplo, grandes autores, eu acho que, vou trazer para a área da literatura, mas acredito que nós tivemos grandes filósofos africanos, grandes filósofos até mesmo latino-americanos, nós temos grandes produções, nós temos grandes pesquisadores, estamos aqui na sala com grandes pesquisadores, e ainda assim a gente está preso a o que a Europa e o hemisfério norte nos traz. E isso, na visão aqui do Fanon, e ele mostrando disso quando o negro martinicano ele retoma a sua terra, quando ele traz que ele já esteve lá naquele ideal, quando ele traz aos seus conterrâneos que ele vivenciou aquilo
que é idealizado como o ideal, ele volta como um semideus, ele volta como alguém que nega aquele contexto, que o foi ensinado que aquele contexto não é correto, não, ele não é o ideal. Ele nega aquele contexto, ele nega a sua cultura, e o negro, que no caso viveu na França durante algum tempo, volta radicalmente transformado. Geneticamente falando, diríamos que seu fenótipo sofreu uma mutação definitiva, absoluta. Então, Fanon traz isso de como o negro que retorna da Europa para a Martinica não se considera mais negro, porém, na Europa ele vai ser negro. Então, no capítulo abaixo, ele começa a citar o petit nègre, que é a forma que as pessoas falam e se dirigem às pessoas negras, né? Desde gestualmente as palavras, desde tratamento. Deixa eu ver. Bom, só um comentário. Desculpa. Comentário sobre essa figura do negro antiliano quando ele volta da Europa. Eu acho essa reflexão interessante, porque de fato parece que há uma espécie de teste, uma avaliação desse recém-regressado, né, que está voltando, e aí parece que logo as pessoas querem avaliar assim, até que ponto, digamos assim, aquele indivíduo vivenciou o seu processo de embranquecimento, ou seja, o quanto a sua máscara branca foi bem confeccionada nessa sua experiência lá na metrópole, etc. Enfim, então, aparentemente, isso fica visível, ele diz logo nas primeiras frases, ou seja, se a pessoa optar por voltar falando um francês da França, é como se ele tivesse, de alguma maneira, se relacionado com aquela cultura de uma determinada forma. Se ele volta falando crioulo, etc., ele tem uma outra relação, não é? Então, assim, a própria escolha da língua, não só da língua, mas da sua dicção, de como você vai pronunciar os R's, não é? Se você vai comer eles ou não, né? Tudo isso já indica, de alguma maneira, como você está se posicionando em relação a essa cultura, né? A cultura dos colonizadores. Enfim, a linguagem é uma espécie é o termômetro mais imediato, né? Ou seja, a pessoa não precisa dizer nada, só pelo modo como ela está dizendo, você já percebe qual o tipo de relação que está sendo estabelecido. E uma outra observação, né, que o Fanon faz aqui, de como os antilianos eles se sentem mais evoluídos que os negros da África por estarem supostamente mais próximos dos brancos, né, como se eles fossem um estágio que estaria mais próximo. E essa é uma dinâmica que é muito comum na lógica, né, do racismo e dos preconceitos, que é essa reprodução, digamos assim, essa replicação interna, o racismo interno, né? Aquele que diferencia, por exemplo, no Brasil é comum essa coisa da pessoa que tem a pele um pouco mais clara se considerar menos negra que a outra, ou mais isso ou mais aquilo, etc. E aí você tem um efeito, né, digamos assim, de reprodução interno, né, dessas próprias discriminações. E aqui são parênteses, pessoal, e o colorismo também, ele é fator de desqualificação dos negros de tom de pele clara até para enfraquecer a luta antirracista. Quantas vezes negros de pele clara, tal como eu, que sou uma negra de pele clara, não sou taxada como negra por não ser retinta, então, retirando a minha posição de reivindicar posições. Então, é problemático de todos os lados. Tão problemático que as pessoas retintas, elas sofrem mais preconceito por serem retintas, mas não vamos colocar em níveis, mas também é problemático como a sociedade usa o colorismo e esse embranquecimento que foi intrinsecamente projetado na nossa cultura para enfraquecer com aquele discurso de que aqui no Brasil não existem pessoas negras, e isso é um fator de validação do racismo, porque num país que não existem pessoas negras, não pode existir racismo. Pois é. Só um comentário, vou passar a palavra para a Márcia e para a Camila, que eu vi que levantou aqui agora,
Mas antes, só uma entrevista, assim, essa discussão do colorismo ganhou um capítulo interessante atualmente, que é o personagem Marighella, do filme do Wagner Moura. Não sei se vocês já viram o filme, vou assistir agora. E, enfim, todo mundo sabe que é o Seu Jorge que interpreta o Marighella, e o Marighella, né, ele era um negro, né, enfim, netos, né, parece maleses, etc., que vieram para o Brasil, enfim, mas seja como for, ele era um negro de pele razoavelmente branca, né, ou seja, ele era muito próximo, quem iria interpretar ele era o Carlinhos Brown, né, dos Racionais, e que ele parece ter uma cor parecida com aquela do Marighella. O Mano Brown, Carlinhos Brown não, Carlinhos Brown é da Bahia, é o Mano Brown do Racionais. Enfim, e acabou que eu não sei quem assistiu a entrevista do Wagner Moura no Roda Viva, ele fala sobre essa opção dele e a própria discussão sobre o colorismo que essa opção suscitou, e eu acho que foi uma escolha feliz, assim, interessante, até para chamar a atenção. Primeiro para essa negritude do Marighella, mas para além disso, também para essa questão do colorismo, que acho que é mais um daqueles temas mal resolvidos no Brasil, né, dentre vários. A Camila estava levantada. Márcia, você quer falar? Você abaixou a mão? Eu achei que você já tinha me visto. Tá. Boa noite, gente. Esse negócio do colorismo é um problema, acho que isso aí gastaria um semestre só para conversar sobre isso, então não vou nem falar nada. Eu queria fazer um comentário sobre o que está no terceiro parágrafo da página 39, e aí fazendo assim uma reflexão sobre como essa questão da linguagem leva a alterações de personalidade. E aí, quando eu estava lendo, assim, aí eu vou ler o trecho aqui, fala assim: de onde vem essa alteração da personalidade? De onde vem esse novo modo de ser? Todo idioma é uma forma de pensar, diziam Dameron e Pichon. E, para o negro recém-desembarcado, a adoção de uma linguagem diferente daquela da coletividade que o viu nascer revela um deslocamento, uma clivagem. E aí eu fiquei pensando, sabe o quê? No jurista recém-formado. Gente, vocês já observaram isso que antipatia? A pessoa, estou fazendo essa comparação assim, do recém-desembarcado com a pessoa, com o graduado em direito recém-formado, né? Como que ela faz uma alteração realmente da personalidade, assim, é uma outra forma de falar, outra forma de portar, outra forma... E como que fica tudo alterado, assim, para realmente imprimir um novo modo de ser, nesses hábitos jurídicos, nesse hábito jurídico, assim, fiquei refletindo sobre isso e queria compartilhar com vocês, porque de fato isso é realmente um deslocamento da sociedade, que é parte que o processo se trata de uma causa delas, né? Uma doideira. Ô, Márcia, eu estou com dificuldade de te entender, não sei se os outros estão. Acho que quando você fala virado para o microfone, eu te escuto bem. Na hora que você vira sei lá, para outro lugar, eu te entendo mal, assim, o som. Você não ouviu nada? Não, ouvi, mas aí tem hora que tá bom, aí você vira assim e fica ruim. Tá, beleza. Agora tá bom, se você falar. Agora tá bom. Tava aumentando e abaixando o volume. Já terminei a fala, já terminei. Tá, não, mas deu para entender. De fato, eu acho que esse fenômeno tem uma versão, digamos assim, né, da pessoa que passa pelo ensino superior, sobretudo o direito. Parece que o direito tem essa propriedade de fazer as pessoas adotarem um juridiquês, né, digamos assim. E não é só o vocabulário, é a impostação, né, a suposta autoridade, né, enfim. Isso é verdade, também se manifesta. Camila... Tava muda aqui. Vocês estão me escutando? Agora tá, tranquilo. Não, eu só queria contribuir com o debate. Eu acho que eu me identifico muito com o que a Mariana fala. A minha primeira leitura de Fanon, ela é uma leitura tão apaixonada quanto a escrita dele, né? Que eu acho que a escrita do Fanon tem essa coisa de uma urgência e um desespero. E quando eu li o livro pela primeira vez, eu me senti muito contaminada por isso, né? Atravessada por isso. E é um livro que eu leio exatamente no momento em que eu vivo um processo de me tornar negra, né? Então, de poder entender o significado disso.
Tanto que, para mim, participar do grupo aqui com vocês é exatamente uma tentativa de poder ler Fanon a partir da sua contradição e de complexificar o pensamento dele. Porque também o apaixonamento causa isso, aí a gente enclausura ele num lugar de mestre, e a gente já viu, por exemplo, que em relação às questões de gênero, é muito complicada a posição do Fanon. Eu acho que é importante a gente ler ele a partir dos limites dele, né? Como a gente discutiu no grupo. E assim, gente, eu acho que esse primeiro capítulo, essa questão da linguagem, ela me chama muito a atenção. Como o Marco falou, né, Marco? A linguagem é a primeira máscara branca que se coloca, né? Mas é importante também como o Fanon, ao escrever o livro e ao colocar o seu discurso em cena, ele vai exatamente lembrar da potência da linguagem e da linguagem enquanto um meio de libertação. E aí eu me lembro muito do verso do Edmilson de Almeida Pereira, que é um poeta incrível aí de Juiz de Fora, professor da Federal de Juiz de Fora, e que ele fala assim, o que é que a gente quer da linguagem? É tudo que nos permita ser sem que nossas costas se curvem. Então, é um movimento assim de resgatar a potência. Como é que a gente vai poder reimaginar o mundo e a nossa invenção sobre ele? E aí, gente, nesse sentido, eu queria então deixar uma indicação de leitura que esse texto me suscitou, que é desse martinicano, o Edouard Glissant. E eu tô impressionada com esse livro. Primeiro que o livro é uma obra de arte, né, a capa em si, mas é interessantíssimo a junção que ele tem do ensaio e da pulsão poética da linguagem. E aqui eu cito a poesia nesse sentido de possibilidade de invenção, né? E é um martinicano, né? Aí teve contato com Fanon também, tem uma obra vasta, se eu não me engano, são 8 romances, e não temos nada dele traduzido. Os romances, a poesia dele, nada. E aí, anterior a esse, eu acho que tem um outro dele que também é de ensaios, mas eu acho que é alguém que pode, né? Eu estou me sentindo muito fascinada por ele e estou vendo muitos pontos de interseção com o Fanon também. E aí, para lembrar também dos brasileiros, né? O Tornar-se Negro da Neuza, que eu acho que ela vai discutir muito isso que a gente cita sobre esse ideal de branquitude, né? Como é que o ideal, o nosso ideal vira um ideal branco. Então, tudo que eu quero é ser branco também. E acho que a Neuza tem essa edição nova da Zahra, gente, eu achei muito boa. A Neuza era uma psiquiatra, uma psicanalista, né? E é alguém que contribuiu muito depois para o debate das psicoses na saúde mental, e ela, se eu não me engano, escreve esse livro na tese de mestrado. Então, acho que também contribui muito para a gente. Mas é isso. Ok, valeu, Camila. Acho que é Mariana, né? Pode retomar. A Gabriela tinha levantado a mão, eu vi. Não? Só para constar, o Tornar-se Negro foi o segundo livro que a gente leu na LAF, então também, quem puder ler, é maravilhoso. E sobre Fanon ser controverso, gente, no próximo capítulo a gente já vai ter uma série de críticas, assim, por exemplo, por que o Fanon esqueceu da Simone de Beauvoir quando ele estava escrevendo, entendeu? Mas, enfim, vamos continuar aqui no Negro e a Linguagem. No decorrer do texto, ele começa a falar desde o negro que chegou da província, lá na Martinica, e ele não conhece mais o patois. Então, ou seja, ele retorna e ele ele não é como se ele tivesse esquecido daquele dialeto, aspas, que o tornava negro, porque agora ele era um quase branco, ele falava francês, né? Ele é aquele que sabe, ele se identifica através da linguagem. Então, ele retorna para aquele lugar que, segundo ele, não tem mais futuro, é um lugar arruinado, né? Porque ele está lá no semibranco. E isso me lembra muito... Uma vez eu encontrei um menino que fez intercâmbio, e aí eu estava conversando com ele, e ele me falou a palavra yard em inglês,
E ele falou assim, nossa, eu esqueci como fala em português. Aí eu olhei assim, meu filho, você passou 30 anos da sua vida falando jardim, você vem me falar, escreveu como é que fala quintal? Entendeu? Para cima de mim, não. Mas, enfim, isso me lembrou, essa história me lembrou nesse momento que eu estava lendo aqui, porque é isso, ele deixa de se identificar com aquele lugar, ele deixa de ser daquele lugar. Ele, naquela busca incessante de tornar-se branco, ele deixa para ele de ser negro, então ele não vê identificação, tanto com a linguagem quanto com... Tem até uma parte que ele fala do clima. Nossa, esse lugar aqui é muito quente, eu não sei, eu não conseguiria mais viver aqui. Ele nega os seus trajes típicos, ele nega a sua origem para tentar atingir esse ideal da branquitude, né? Só que aí, na contramão do que acontece também, ao passo que ele chega ali e ele não se sente daquele, ele vai ser avaliado em todas as palavras dele, porque se ele cometer o menor dos deslizes, ele vai ser estigmatizado para o resto da vida, porque como é que um semideus erra? Então, ele tem que manter também um padrão elevado ali dentro da sua retomada, né? Posso prosseguir? Alguém quer falar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Assim, eu vou só... Você vai falar desse... Tem um ponto aqui ainda sobre linguagem que eu acho interessante, que é essa comparação que o Fanon faz do crioulo com o bretão, né? Que é aquela língua falada. Sim. E até... Pode falar, mas tem até a nota de rodapé falando que naquele tempo ele não sabia o que tinha acontecido com o bretão, né? Até então. Mas pode falar dessa parte. Não, eu acho essa é uma passagem interessante. Aliás, nessa mesma página tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que é quando ele fala que nem a filosofia nem a inteligência vão nos salvar, digamos assim, ou são capazes de salvar, digamos assim, um indivíduo que é racializado, colocado nessa condição de inferioridade, né? Pelo contrário, né? Ele diz aqui, mais uma das frases fortes do Fanon, em nome, justamente, né, da inteligência e da filosofia que se proclama a igualdade dos homens, é também em nome delas que se decide pelo extermínio desses mesmos homens. Né? Enfim, então, a filosofia nem a inteligência vão nos salvar do racismo, digamos assim. Agora, sobre a comparação com o bretão, é interessante porque, claro, a língua falada oficialmente na França é o francês, existe todo um conjunto, né, de atritos e tensões em relação a outras línguas que são faladas tradicionalmente no território francês, como o bretão, né, e outras línguas, e essas populações se sentem também minorias, de certa maneira, oprimidas por essa imposição da língua francesa, mas é uma relação diferente, né? Eu acho que isso é um ponto que o Fanon chama atenção, que é o seguinte, o problema é que nas Antilhas, como na Bretanha, dizer, existe um dialeto e existe a língua francesa, mas isso é enganoso, pois os bretões, né, não se consideram inferiores aos franceses. Os bretões não foram colonizados pelo branco. Né? Então, pelo contrário, o bretão ele é extremamente orgulhoso dessa origem, né? Quase como uma estirpe, dá a ele uma certa ascendência, quase uma pureza, né? Ele é quase mais francês que os franceses, num certo sentido, porque é como se ele fosse o verdadeiro ocupante daquele território. E ele tem um orgulho na manutenção dessa língua, dessas tradições. Então, a experiência do bretão não é uma experiência de colonização, isso muda tudo. Né? Não é uma experiência de inferioridade, de atribuir uma inferioridade cultural, racial. O bretão não é visto como inferior, né? É um diferente, mas não inferiorizado por isso, não passou por uma experiência colonial. O crioulo é completamente diferente. Né? O negro antiliano e a língua que ele fala, o crioulo, é visto de uma forma, não só é chamado, né, de dialeto, como é inferiorizado de uma maneira muito mais radical. Né? Então, acho que isso também é um ponto para mostrar que quando a gente pega línguas que são, de alguma maneira, preteridas no mundo, não necessariamente elas experienciam, assim, as relações não são simétricas, né? Elas têm especificidades e formas diferentes de exclusão. Bom, não sei se alguém... A Mariana, então, pode... A Camila? Não, acho que é a mão que ficou levantada, né? A mão digital tem isso, ela fica levantada. Vai lá, então, Mariana.
Logo abaixo desse capítulo que você falou dessa frase, desse parágrafo, dessa frase problemática, Fanon tem um parágrafo que ele diz assim: antes de continuar, parece-me necessário acrescentar certas coisas. Fala aqui, por um lado, de negros alienados, mistificados, e por outro, de brancos não menos alienados, mistificadores e mistificados. Se Sartre ou Cardeal Verdier afirmam que o problema negro já durou demais, só se pode concluir que a atitude deles é normal. Nós também poderíamos multiplicar referências e citações e demonstrar que, efetivamente, o preconceito de cor é uma idiotice, uma estupidez que deve ser banida. Nessa parte, eu acho que fica um pouco complicada, porque, para mim, né, no meu entendimento, porque mostra aquela questão daquele humanismo radical do Fanon, né? Então, eu não tive assim eu não tenho até uma profundidade para falar, mas isso mostra claramente que o Fanon tipo assim, ele é, assim como ele lutou de forma armada, ele é uma pessoa, a escrita dele te exige ele anseia uma ação, ele não anseia uma problematização. Então, se você ler isso hoje de forma descontextualizada, por assim dizer, até do próprio contexto que Fanon estava no contexto da primeira guerra, da Segunda Guerra Europeia ou Segunda Guerra Mundial, ele estava no contexto da Revolução Chinesa, da Revolução Russa. Então, assim, se a gente lê essa parte sem identificar essa questão do Fanon, você fala assim, você está doido, né? Então, assim, é só uma parte que, às vezes, até se alguém puder aprofundar mais, porque eu entendi como isso, né? Como o humanismo radical de Fanon, que o negócio dele é pegar a arma e vamos resolver no tiro, igual ele fez com a Revolução, entendeu? Porque problematizar para ele já estava ultrapassado. Aqui tem, Mariano, uma coisa que me chama a atenção nesse parágrafo que você leu e no seguinte, né, nos dois seguintes também, na página 43, 44 aqui, que de fato tem a ver com o humanismo, né, que no fundo, né, o que o Fanon está defendendo não é uma espécie de atitude revanchista ou uma espécie de vingança ou uma mera crítica ou pelo contrário, ele diz aqui, tem uma frase que é polêmica, né, ele diz não da perspectiva adotada aqui, não existe questão negra, né? Quando ele diz essa frase, né, que não existe questão negra, me parece que o que ele está querendo apontar é para a ideia, mas aquilo que a gente chama de para além da raça, né? Ou seja, não existe propriamente a questão negra, o que existe é a questão humana, né? O negro, assim como a negritude ou a branquitude, são construções coloniais, né? Que são feitas, né? A construção do negro se faz a partir da fantasia do branco, né? E tem todo libertar o negro desse complexo colonial que ele fala na página seguinte, que é o projeto dele, o objetivo do livro é libertar o negro desses complexos de origem colonial. Essa libertação do negro não é você não liberta o negro, ele permanece negro, vamos dizer assim, você liberta dessas raças, né? Dessas divisões, desses lugares racializados que foram construídos, e, num certo sentido, o libertar o negro do complexo significa, de alguma maneira, realizar o humano para além da raça, né? Ou seja, não existe propriamente a questão negra, como se o objetivo fosse a defesa da raça. Pelo contrário, o objetivo parece ser ultrapassar essa própria noção, né, de raça. Isso faz lembrar muito o argumento do MBB, que inclusive bebe muito no... O MBB bebe, né, um mau trocadilho, mas ele bebe muito no Fanon, cita várias vezes, e ele tem claramente também essa perspectiva que a gente pode chamar aqui de humanista, né? Ou seja, de pensar uma só humanidade, e esse é o projeto, né? O projeto caminha para a superação da raça, né? A gente só trouxe esse ponto também para a gente tomar cuidado para as pessoas não lerem isso como Morgan Freeman. Se você não parar de falar sobre não sei o que lá, não sei o que, aquela frase, entendeu? Então, se você não levar em conta essa questão humanista, tanto do Fanon quanto do Mbembe, as pessoas podem até distorcer isso e dar crédito para o Fanon, assim, na frase do Morgan Freeman.
Exato, você pega essa frase isolada, para nós não existe questão negra, dá a impressão de que é como se fosse um negacionismo do racismo, dizendo assim, não existe o problema da raça, a gente vai... Como se a gente superasse o problema da raça negando o problema da raça, né? Justamente o contrário. Precisa de um trabalho, né? Um trabalho que é inclusive psíquico, né? Para se libertar desse complexo e para aí sim ser capaz de construir uma só humanidade. Você não vai construir uma só humanidade negando o complexo. Obviamente, o primeiro passo de qualquer terapia, né, é justamente trazer para a luz, assim, tematizar, problematizar aquilo que te oprime, né? Não é ignorar ou fingir que aquilo não existe. Né? Isso não é caminho para nenhuma libertação. Bom, a Bruna, e tá cheio de gente, Bruna, Gabriela, bom, pode começar, Bruna, acho que você levantou primeiro. Oi, gente, boa noite. Então, sobre essa questão, assim, eu percebi, e aí eu posso estar errada, fazendo referência errada, mas tenho a impressão que na primeira página do capítulo, ele faz uma referência, a questão não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo, que é uma frase, até onde eu sei, do Marx. E aí ele tem, né, essa referência ao Marx, e não quero entrar em polêmica, até porque não tem nenhum acúmulo sobre isso, sobre todas essas disputas em torno do Fanon, né? Mas eu acho que isso está presente na obra toda do Fanon, assim. Inclusive, Os Condenados da Terra é um texto muito reivindicado, referenciado no campo marxista. Ele tem um outro texto, né, que é Em Defesa da Revolução Africana. Também, então, eu acho que essa face revolucionária do Fanon, ela está aqui e ela é muito importante. Eu não acho que a gente precisa negá-la ou ofuscá-la, sabe? Que traz essa dimensão também, né, da coletividade e dessa noção estrutural que a gente já trouxe muito aqui, que Mariana, enfim, todo mundo já falou. E aí, todo mundo comentando, eu lembrei muito de um livro que chama Cartas a uma Negra, da Françoise Ega, eu nem sei se fala assim, mas que é um texto de uma mulher negra de Martinica também. Aí eu fui conferir aqui no livro, ela é contemporânea ao Fanon, é esse livro aqui para quem tiver interesse, e ela escreve em resposta a Carolina Maria de Jesus, quando vê os trechos dos diários da Carolina Maria de Jesus publicado no jornal na França, porque ela é uma trabalhadora doméstica que migra para a França, e aí ela começa a escrever essas cartas para Carolina Maria de Jesus, que nunca chegaram, mas que o livro dela foi publicado esse ano ou ano passado, traduzido aqui para o Brasil. E aí, nesse livro, ela traz muito sobre a resistência, inclusive, das pessoas das Antilhas que migravam para a França. E elas o livro é bem estruturado num diário, assim. Ela fala muito então sobre as festas que as pessoas, todas elas imigrantes, se encontravam e como aquilo era um ponto, né, de resistência mesmo. E ela fala da língua também, assim, como que tinham todos esses preconceitos assim em torno do crioulo. E essa discussão toda também me faz lembrar o tanto, né, que acho que o povo negro aqui no Brasil especialmente resistiu, assim, porque a violência, né, para o embranquecimento e para o apagamento da cultura negra e dos povos negros foi tamanhas que eu fico pensando assim, como que foi uma, né, assim, a história do povo negro no Brasil, ela é muito de resistência, porque só de todas as referências que a gente tem hoje, né, continuarem existindo e resistindo. Enfim, gente, não sei se eu fui muito confusa, era isso. Não, beleza, Bruna. A Gabi, pois não? Nem vou ter muito a acrescentar, não, Bruna, porque eu ia falar justamente que eu achava que esse universal dele se comunica com a referência marxista mesmo, de buscar uma universalidade mesmo, mas uma universalidade materialista, né? Então, buscar constituir uma humanidade que não ignore essas diferenças, mas que
se projete para construir algo no futuro, né, que permita uma coletividade revolucionária de fato, assim, né? Então, eu acho interessante, eu acho que a gente vai ver mais para frente, como ele resiste assim a essa busca de um passado idílico africano, né, em que tudo era perfeito e enfim, e fala um pouco da condição do negro naquele momento, né, do povo colonizado ali, com quem ele estava vivendo, convivendo. Então, acho que essa realmente assim eu acho essa discussão interessante porque esse universalismo abstrato, né, é um outro universalismo. Então, ele está justamente contrariando essa ideia, que é muito irônico ele falar isso, assim, a inteligência, a filosofia nunca salvaram ninguém, né? Então, assim, é contra essa inteligência e essa filosofia abstratas, né, contra esse homem universal, que ele está escrevendo, dizendo, enfim, uma tese, uma proposta para superar esse aprisionamento, né, psíquico e material em relação a negros e brancos também, né? Então, estão todos aprisionados nessa questão de formas diferentes, enfim, com resultados completamente distintos na materialidade, né? Mas envolvidos numa dinâmica que é necessariamente relacional. Mas então acho que tem mesmo essa acho que se relaciona diretamente à veia marxista dele, essa busca por uma humanidade, por uma universalidade, mas que é concreta, né? Que deixa essa abstração de lado em busca de uma projeção revolucionária para o futuro, né? Que seja possível diante. Ok, Gabi. E o Vinícius está com a mão levantada? Diga. Só alguns apontamentos mesmo. Eu estudo o Fanon um pouco, tem um tempinho, e acho que eu posso dizer algumas coisas que para ajudar no debate. A biblioteca do Fanon, o Faustino faz um levantamento dos livros do Fanon, e mais da metade dela é composta sobre livros da Revolução Chinesa. Então, o próprio Fanon ele tem muito da leitura marxista e de como a revolução do Mao Tse Tung tem toda uma influência em cima do pensamento. Então, não é, acho que uma disputa em cima do Fanon ser um marxista, mas o Fanon ele era um marxista, ele era um revolucionário de esquerda e toda a sua própria biblioteca mostra desse lado dele. E até certo ponto para o Fanon, ele também tinha muita leitura sobre filosofia, sociologia. A questão do processo da violência, isso está mais um pouco no Condenados da Terra, é quase que uma emancipação, buscando esse universalismo. Então, essa questão das armas é um processo de violência como uma forma do discurso. E aí, entrando um pouco em Foucault, o colonialismo, ele é violento. Então, o próprio discurso do colonialismo é uma violência. Então, não existe uma grande distinção entre essa violência que é imposta ao negro, através da colonização, e também não há uma grande diferença desse processo de libertação que deve pegar em armas. Então, como a própria dinâmica da colonização é uma violência, na leitura fanoniana dá para a gente ver que não existe uma diferença entre esse discurso da linguagem e também desse pegar em armas. E aí eu acho que é importante fazer algumas marcações também, que a Martinica, como o próprio Fanon fala no livro, é uma das primeiras colônias, então está marcado no século XVII. E ele está dialogando com a Martinica e também com a África. Então, a colonização na Martinica está no século XVII e a colonização em África ela vai se dar mais no século XIX. Então, eu acho que é importante fazer esse salto temporal e também marcar que é estruturante como a questão racial do racismo na Martinica. Então, é um dado muito importante do processo educacional da colonização francesa, que ela tenta assimilar o colonizado. Então, o processo educacional é através da linguagem, principalmente, como o caso do francês. Então, por isso existe esse grande destaque de quando como um colonizado ele consegue falar o francês. Ele vai ter certo destaque, não só também na questão do exército. E aí, eu acho que uma pequena indicação que pode ajudar nos debates, também nessa leitura,
é um livro do Albert Memmi, que chama O Retrato do Colonizado Precedido pelo Colonizador. E o Memmi também está debruçado sobre esse processo de assimilação francesa, e ele vai fazer um pouco desse diálogo que existe entre o colonizador e o colonizado. E aí pode esclarecer mais um pouco sobre essa questão do que é o branco mistificador e mistificado, e o negro mistificado, nessa página que a gente está debatendo agora. Uhum. Ok, valeu, Vinícius. Vamos lá, acho que a gente pode caminhar para o final aqui do capítulo, né? Às vezes pegar aí, Mariana, os pontos principais aí para a gente conseguir terminar, né, a discussão sobre esse capítulo. Tem um negócio que eu queria chamar a atenção, que é quando ele fala que o interesse dele era pelas patologias, ou seja, não pela suposta normalidade, digamos assim, ou pelas pessoas sãs, mas por identificar essa dimensão mais patológica no comportamento. E aqui nessa página tem uma observação dele também que me chama a atenção, quando ele começa a descrever essa figura aí do negro, quando ele é assimilado àquele que fala o petit nègre, né? O petit nègre, literalmente, é o negrinho, né? É uma forma pejorativa de se referir a essa linguagem que eles têm, e ele fala que é tanto mais humilhante quando há uma ausência de intenção, né? Porque eu acho isso interessante, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a humilhação é tanto maior quando ela não é intencional, porque ela justamente demonstra uma indiferença, uma naturalidade, né, daquela humilhação, né? Você, não, eu nem quis te ofender, não, mas ofendi sem querer, né? A ofensa sem querer, ela humilha mais, porque ela mostra que é como se ela fosse mais arraigada, porque a ofensa intencional parece que é uma escolha, né? Agora ali não, mesmo sem escolher pelas próprias palavras, como se fosse natural, você sai humilhando. Nesse trecho, eu anotei o episódio Gente, eu sempre trago o Big Brother, porque o Big Brother desculpa, mas ele é um termômetro para vários fatores. Mas quando o moço lá fala que o cabelo do outro moço parece com o de um Neandertal, e aí as pessoas passam um super pano para ele, porque ele fala que não era a intenção dele magoar. É exatamente isso aqui. E é o pano social que as pessoas passam esse suposto não é intencional. Eu não sabia que te chamar de cabelo de homem das cavernas de te ofender. Sorry. Só que nesse contexto que estamos hoje, o sorry basta. Ou mais, a vítima é posta num lugar de mimimi. Odeio essa expressão, mas é isso que eles estão fazendo hoje. Quem reivindica nessa posição do racismo estrutural está fazendo mimimi. E eu acho que é muito isso. E quando ele fala até do petit nègre, é muito desses micro-racismos que nós estamos inseridos cotidianamente. Seja, como eu disse, da liberdade que é dada sem consentimento, como se o corpo negro o negro não tivesse propriedade sobre o seu corpo, e isso em várias pequenas coisas, seja no toque do cabelo, ou seja no jeito de falar, seja quando você coloca pessoas negras em determinados locais, em determinadas posições, e desde o mais singelo você perguntar se uma pessoa negra conhece um autor, né? Nossa, mas você conhece fulano de tal? Ou quando aqui ele dá uns exemplos, ele fala assim que nós aqui do Brasil não entendemos muito, tem uma nota aqui no meu livro, mas entende sim quando você vê o tratamento diferente. A gente não usa mímica mais em alguns aspectos, mas em várias formas de dialogar com pessoas negras, parece uma necessidade de uma explicação do trivial. Você tem uma necessidade constante de explicar o óbvio. Você pergunta o óbvio para uma pessoa negra como se ela fosse incapaz de raciocinar. No filme que eu falei para vocês, o Marley Gomorrah, é isso, mostra as pessoas conversando com mímica com as pessoas. Mas quando a gente está passando por esse ponto,
eu sublinhei isso aqui. O importante não é educá-los, mas levar o negro a não ser mais escravo dos seus arquétipos. Que eu acho que é exatamente isso, que o objetivo não é mais transpassar ou ensinar aquilo que seria ideal, mas mostrar que a desnecessidade de tornarmos-nos brancos para aceitação. Mariana, só a Sofia Perdão. levantou. Sofia, por favor. Oi, Sofia, está sem áudio, hein? Perdão, gente. Sobre o Petit Negre, tem um texto da Lélia Gonzalez que ela vai falar sobre esse processo no Brasil, assim, que é exatamente um processo de infantilização. Eu acho que o que é mais central, assim, para mim, quando eu estou lendo o Fanon, é esse, assim, de quando você está inferiorizando ele a partir desse tratamento diferenciado, é porque você não consegue entender no negro um sujeito cognoscente, assim, é um quase humano, ele não é passível de pensar direito, então eu vou tratar ele como uma criança. E aí a Lélia Gonzalez vai trazer esse aspecto da infantilização que eu acho que é bem central, assim. Sobre esse aspecto da infantilização do negro, tem uma posição do Fanon aqui, que é mais uma posição que a gente pode aproximar dessas visões mais universalistas, que é a rejeição direta, clara, de todo tipo de paternalismo, né? Ou seja, faz lembrar muito, né, quem já leu aqui, por exemplo, Kant, aquele texto dele sobre Was auf Klärung, né? A grande proposta do Kant, se tem algo que Kant rejeita, é o paternalismo, ou seja, é tutelar as pessoas, é acreditar que as pessoas precisam, digamos assim, ser tratadas como incapazes de pensar por conta própria e tal, né? Para Kant, aliás, se existe algo emancipador, né, que caracteriza o projeto do iluminismo, é justamente retirar as pessoas desse estado de menoridade, né? Essa é a bandeira, o slogan, né, da kantiana. E aqui me parece que o que o Fanon está dizendo é algo semelhante. Olha, a emancipação, a primeira coisa, né, que obviamente para que o negro possa se libertar, obviamente ele não se colocar nesse lugar também do infantil, né, da criança, né, daquele que necessita de tutela, é rejeitar radicalmente todo tipo de paternalismo, né, se assenhorar, digamos assim, da sua fala, né, da sua ação, enfim. Então, acho que aqui tem mais um eco universalista, tipicamente kantiano, mas um eco iluminista, vamos dizer assim, de uma maneira mais geral. Ok, acho que a gente pode... Mariana, você pode continuar? Essa parte aqui de compreender a psicologia do colonialismo tem umas coisas também interessantes, né? A gente pode... o exemplo que ele dá ali é muito bom, né? Se, por exemplo, o exemplo é se um francês encontra uma pessoa falando alemão na rua, né? Eu acho isso interessantíssimo, né? O alemão é o outro também, o russo, etc. Por mais que seja diferente, etc., etc., há uma espécie de respeito, né? Ou seja, ele não fala a minha língua, ele não entende a minha cultura em grande medida, ele vai, enfim, ter uma série de coisas, mas ele parece que ele não precisa provar para o francês, essa que é a questão, ele não precisa provar para o francês que que ele tem um pertencimento cultural, né? Que existe uma civilização russa, alemã, etc., né? Ou seja, parece que o negro ele é não só o outro, mas ele é o outro que como se não existisse algo por trás. Essa que é a questão, não existisse uma civilização negra. Parece que o negro tem que mostrar para esse branco francês que não só ele é um outro, mas ele é um outro que tem uma cultura, uma civilização. Não, ela é de tal maneira invisibilizada, apagada, inferiorizada, que é como se não houvesse nada, fosse um outro animalizado, não um outro cultural, vamos dizer assim, traz também seus traços, sua bagagem, etc. Enfim, e acho que isso... Aí só para ele fala aqui, aí tem uma parte que ele fala, falar uma língua é assumir o mundo, uma cultura. E aí ele dá um exemplo de como desse negro empoderar não, esse negro que conhece o que o branco acha que é como suficiente, e aí ele fala, no fundo, que alguém se referiu a ele, no fundo você é um branco. O fato de ter estudado um problema tão interessante através da língua do branco me atribuiu o direito à cidadania. Né? Então, é basicamente isso, né? Tipo, se portar, se provar e ter o direito a ser homem, né?
eu não sei se é cabível, eu só separei um trecho de uma música do Racionais, que eu acho que ela contextualiza, assim, muito da própria obra do Fanon. É de uma música que a vida é um desafio. Tem que acreditar. Desde cedo, a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí, passado alguns anos, eu pensei: como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu? 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor ou pior de uma vez. E sempre foi assim. Você vai escolher o que tiver mais perto de você, o que tiver dentro da sua realidade. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda para a vida, rapaz. Eu acho assim que dá uma sintetizada assim, no que eu queria apresentar a vocês. Queria agradecer a oportunidade e falar que eu gosto muito de participar e espero que o capitalismo me permita ser mais ativa nas próximas reuniões e não consuma todo o meu tempo. Não, obrigado, Mariana. Tomara que não. Enfim, tem alguns ainda temas aqui do finalzinho, assim. Primeiro que ele chama, que eu queria chamar a atenção, né? No final desse capítulo ele fala de duas noções aqui, de alienação e ausência de discernimento. Não sei se vocês perceberam essa passagem no texto. Ele fala assim, que sendo nosso propósito a desalienação dos negros, gostaríamos que percebessem que toda vez que há incompreensão entre eles em face do branco, o que ocorre é a ausência de discernimento. Está na página 52. E aí ele distingue as duas coisas. Ele vira e fala assim, um senegalês aprende o crioulo com o intuito de se fazer passar por antilhano. Digo que existe alienação. Os antilhanos que sabem disso multiplicam suas chacotas. Digo que ocorre ausência de discernimento. Enfim, então tem uma dimensão aqui, né, curiosa, assim, das diversas formas, como eu ressaltei ali anteriormente, dessa reprodução interna do racismo, né, se manifesta tanto na forma da alienação, como na forma dessa ausência desse discernimento. E essa frase que o Fanon cita, em outros momentos do texto, eu sei que ele retoma isso também, né, a pessoa que vira para ele e fala, no fundo você é um branco, né, esse é acho que não é à toa que ele cita isso no livro, que é o exemplo claro, é como se alguém virasse para ele, olha, sua máscara branca tá tão boa, né, assim, no fundo, né, tipo, parece que você é um branco, né? Como se fosse um elogio, a pessoa diz isso para ele, né, como se estivesse elogiando, né, o Fanon. E ele traz isso para o livro justamente porque aqui a gente falou sobre isso, sobre essa posição da pessoa racializada. E esse trecho que você leu aí, Mariana, essa letra que você leu dessa música é muito forte também nesse sentido, é ser colocado no lugar em que você parece ter de fazer prova de alguma coisa. E o pior, fazer prova para alguém que se coloca como um outro, ou seja, que te coloca na posição do outro incessantemente, que por mais que você faça prova disso, no máximo ele vai dizer para você, no fundo você é um branco. Ou seja, algo como... por mais que você faça prova de competências, de inteligência, isso não vai te salvar, é isso que o Fanon disse ali, isso não vai te tirar desse lugar racializado, isso não vai te fazer deixar de ser esse outro, desse lugar da outridade. No máximo vai haver talvez algum tipo, esse reconhecimento desse nível de que no fundo você é um branco, olha só. Enfim, então, acho que é uma posição... E o Fanon expressa isso em outros momentos, que parece que não há saída. Né? Um dos exemplos que ele dá é o seguinte, né? Ele estava lá estudando medicina, psiquiatria, etc. Ele fala, olha, um médico negro na França, se ele comete um erro, né, como que vão reagir, né, para esse médico que cometeu esse erro? Né? Bom, parece que ele anda o tempo inteiro sendo testado de uma maneira tal que mesmo que ele faça tudo certo o tempo inteiro, no máximo vão dizer que, olha, né, incrível, né, no fundo ele parece um branco, ele é um branco, né, digamos assim. Vão dizer isso para ele. E se ele cometer um erro, né, ou seja, o acerto não é por ser, enfim, uma pessoa capaz, seja ela negra, não é pela capacidade dele, é porque no fundo é como se ele fosse um branco. E se ele comete o erro, é porque ele é o negro, né, o negro que errou,
enfim, que é incapaz e que é um absurdo que ele esteja aqui clinicando no nosso país e por aí vai. Enfim, então, é uma situação de prova e o que ele diz é o seguinte, mesmo que você acerte sempre, você não vai se salvar. Essa é a conclusão. Ou seja, não é pela inteligência, né? Não é fazendo prova de inteligência, não é convencendo o olhar do branco de sua inteligência que você vai se sair desse lugar da autoridade. Né? Enfim, acho que isso é uma espécie de armadilha, né? Uma armadilha no qual parece que, e essa é a ideia, né? Há uma epidermização desses valores, a pessoa entra num processo de querer se tornar branca, ela nunca vai se tornar, vai ser sempre o outro e vai ser sempre colocado numa posição ainda de teste, né? De avaliação incessante. Bom, diga. Isso, para mim, é um pouco esse reconhecimento é quase como se ele dissesse assim, apesar de você ser negro, né, o que há de bom em você é branco, né? Então o reconhecimento é de alguma branquitude assim buscada, né? Isso me lembra um texto da Angela Harris que eu sempre falo, que é o Raça e Essencialismo, que ela vai falar um pouco sobre como a diferença da experiência da mulher negra para a mulher branca, ela não é quantitativa, então ela não é uma questão de a mulher negra é uma mulher branca que sofre um pouco mais, ela é qualitativa na medida em que é outra, completamente diferente, né? E aí ela vai dizer assim, sobre o ideal de beleza, né? Ela fala, o ideal de beleza é branco, então não existe uma mulher negra que cumpra esse ideal na medida em que ele de saída é branco. Então, nenhuma mulher cumpre o ideal, porque todas as mulheres estão insatisfeitas, todas se sentem gordas demais, magras demais, baixas ou altas, o cabelo, não sei o quê, mas ela fala, mas a mulher negra, ela não se sente jogando o jogo, né? Então, ela é outro jogo para ela. E não adianta você se embranquecer, você tentar, porque isso está sempre sendo apontado como uma alteridade, você não está conseguindo fazer parte desse jogo. Então, esse sucesso, isso é muito cruel mesmo, o sucesso é atribuído a alguma branquitude enxergada, né? E qualquer outra postura que não seja do sucesso ou mesmo o fracasso tá vendo? Uma hora a gente, né? Uma hora ele ia derrapar, uma hora, enfim. Gabi, isso que você, Gabi, isso que você falou, eu resumo enquanto a mulher branca lutava pelo voto, eu lutava para ser reconhecida como mulher. É exatamente isso. Não, é por isso que esse contexto, quarta onda do feminismo é problemático isso, mas é justamente porque não se dá para ler a mulher negra da ótica da mulher branca, e do mesmo jeito que o meu feminismo não pode ser o seu, porque o meu lugar ele não é o mesmo que o seu. E essa luta por reconhecimento, inclusive por parte das feministas, essa abertura ao feminismo negro, essa abertura de que você não pode olhar para a ótica da mulher negra tal qual como a ótica da mulher branca, vem sofrendo grande resistência por parte do feminismo branco, entendeu? Então, assim, isso é algo até para vocês, mulheres brancas que estão no grupo, feministas, assim como a Gabi pensou, e eu acho que todas nós aqui pensamos, refletir sobre o lugar da mulher negra na sociedade. E o que é uma mulher negra para você? Entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar, porque uma mulher negra para mim sou eu, mas uma mulher negra para a sociedade é nada. Bom, gente, eu vou passar a palavra, eu vi que a Sofia e o Vinícius levantaram a mão. Depois eu queria, para concluir, ler uma passagem aqui da Grada Quilombo, que ela fala justamente sobre o sujeito negro, a produção desse sujeito como esse lugar do outro. E eu acho que isso é uma passagem que ilustra muito bem isso que a gente está falando aqui agora. Eu queria terminar com isso. Mas diga então, Sofia, Vinícius. Acaba que foge um pouquinho, assim, mas é uma fritação que eu tenho, assim, que
porque essa ideia da negritude, de abandonar a ideia de negro ou se apropriar do movimento negritude, parece que é um conceito em tensão, assim, dentro dos diversos movimentos negros, inclusive em relação a amigos, assim. E aí tá muito ligado, eu acho, a essa ideia de que o negro em si, se ele é visto como alguém que é inferior, que é feio, que é rebaixado, por que eu gostaria de me identificar quanto negro, assim? E aí, eu acho que isso é um ponto muito fundamental, mas, ao mesmo tempo, o Fanon ele vai fazer uma crítica a esse movimento da negritude, ele vai propor uma mudança estrutural, assim, para a gente abandonar a ideia de negro. Só que aí eu fico nesse momento de tensão, assim, e aí, a revolução não vai acontecer amanhã. E aí a gente vai ter que se apropriar disso, tentar ressignificar a ideia de negritude, assim como, por exemplo, a Neuza Santos faz quando ela vai repensar a ideia de um ideal do ego da negritude, por exemplo. E aí eu fico nessa, assim, e aí, o que a gente vai fazer? A gente se apropria disso e se ressignifica, ou a gente tenta bater na tecla? Realmente parece que é um caminho muito difícil de ser pensado, assim. Verdade. Vinícius? Vou ser bem breve, porque nosso tempo está esgotando, mas eu acho que só recuperar um pouco sobre a questão do negro e a África não ter um passado histórico. Eu acho que isso vem muito dos próprios estudos de Hegel e Marx também, porque o próprio Hegel vai dizer que a África não tem história. E aí e isso também está muito presente no ambiente acadêmico, porque a minha orientadora, ela formou na UFMG e na década de 90 ela teve a tese de TCC dela recusada porque falava sobre África. E na visão do orientador, a África não tem história, então não poderia ter uma tese de TCC falando sobre África. E também o próprio Marx justifica que é necessária uma colonização em África para poder estabelecer uma história e a partir disso desenvolver. E, então, acho que essa questão do negro e África não ter passado fica muito marcado nesse plano iluminista europeu e também como a própria academia brasileira ainda vive desse problema. E não é isso, é só essa pequena marcação. Beleza, Vinícius. Bom, para a gente concluir dentro do tempo também, né, eu não quero ficar excedendo o tempo, até para não ficar muito cansativo, eu vou só terminar com o que eu acho que a gente discutiu muito hoje, essa construção desse sujeito negro, né, de sujeito racializado, e esses trechos da Grada Quilombo aqui, eu acho que são muito elucidativos. Assim, ela diz assim, ó, no mundo conceitual branco, o sujeito negro é identificado como objeto ruim, incorporando os aspectos que a sociedade branca tem reprimido e transformado em tabu, isto é, agressividade e sexualidade. Por conseguinte, acabamos por coincidir com a ameaça, o perigo, o violento, o excitante e também o sujo, mas desejável. Aqui tem um aspecto na argumentação da Grada Quilombo, que ela vai falar de vários tipos de racismo, e um deles, que é o cotidiano, que é o título até do livro, é o que se expressa, sobretudo, na linguagem, né? E por isso que comunica muito com esse capítulo do Fanon. E olha só o que ela diz, né? Que o racismo cotidiano refere-se a todo o vocabulário, discursos, imagens, gestos, ações e olhares que colocam o sujeito negro e as pessoas de cor não só como o outro ou a outra, mas também como outridade, isto é, como a personificação dos aspectos reprimidos na sociedade branca. Então, acho que esse que é o lado, quando a gente diz que o negro é uma construção da fantasia branca, é isso. É uma espécie de elemento que é rejeitado pelo branco, né, e que é projetado de uma forma fantasiosa desse outro. Né? A outridade é esse lugar não só do outro diferente, né, mas o outro que incorpora esses aspectos reprimidos. Né? E aí ela diz assim, toda vez que sou colocada como outra, seja a outra indesejada, a outra intrusa, a outra perigosa, a outra violenta, a outra passional, seja a outra suja, a outra excitada, a outra selvagem, a outra natural, a outra desejável, a outra exótica, estou inevitavelmente experienciando o racismo, né? Pois estou sendo forçado a me tornar a personificação daquilo que o sujeito branco não quer ser reconhecido. Né? Então, o sujeito negro ele é construído como esse, diz ela, depósito para medos e fantasias brancas do domínio da agressão ou da sexualidade. Eu achei essa uma maneira interessante de entender quando a gente fala que, e esse é um argumento do Fanon, que o negro, em grande medida, é uma construção
né, da fantasia branca, né, é nesse sentido da outridade, ou seja, não é só um outro, é um outro em relação ao qual eu associo características que são aquelas que eu reprimo em mim, né, e aí a agressividade, essa sexualidade, etc. Né, esse caráter selvagem, exótico, violento, tudo aquilo que eu reprimo em mim eu projeto nesse outro. Né? E é claro que, ao dizer isso, né, eu entendo o que a Márcia está dizendo, parece que tem um dilema. Né? Afirmar a negritude, obviamente, não é afirmar essa fantasia branca que foi projetada, né? É justamente romper, né, obviamente, com essas projeções, porque, por exemplo, essa coisa de afirmar o lugar do negro como lugar da sensualidade, nada mais é do que reforçar essa fantasia branca que foi projetada, e por aí vai. E vários outros dessas dimensões que não são só necessariamente negativas, que é a questão. Por um lado, elas são algo que provoca uma repulsa, e por isso são reprimidos e projetados nesse outro, racializado, mas é algo também que tem algo que atrai, que seduz, que o exotismo traz, que a sensualidade traz, mas que ao mesmo tempo você reprime, né, em você. Enfim, então é uma lógica, né, digamos, de construção de um sujeito a partir daquilo que reprimimos em nós mesmos. Acho que essa é uma maneira interessante de pensar essa produção do sujeito negro. Pelo menos é assim que a Grada Quilomba faz, eu acho que comunica bem com o que o Fanon estava dizendo aqui também sobre esse aspecto da linguagem. Bom, gente, é isso. A gente já chegou no nosso tempo. Eu vou só lembrar vocês, semana que vem nós teremos nosso encontro normalmente, tem um feriado na segunda, mas como a gente se reúne na terça, acho que a gente pode manter sem nenhum problema para avançar mais na leitura, e vão ser 2 capítulos na semana que vem, porque os capítulos são mais curtos e se comunicam muito diretamente entre si, então a gente pode ler o capítulo A Mulher de Cor e o Branco, e o capítulo seguinte, O Homem de Cor e a Branca. Provavelmente a gente vai enfrentar a questão de gênero, né, nesses 2 capítulos, e que a gente sabe... No Alaf, a gente estudou os 2, foi assim, tiro, porrada e bomba, gente, foi assim. Provavelmente vai discutir a questão de gênero, porque a gente sabe que não é essa a área, o domínio que o Fanon, obviamente, mais avançou, e ele tem muitos problemas e limites aí, a gente, obviamente, vai poder ler criticamente esse texto. Já tem voluntários para fazer a relatoria desse encontro, Márcia? Não, Marcos, todo mundo fugindo. O herói que vai fazer. Da porrada e da bomba. Ué, assume essa então, Márcia. Então, vamos esperar, porque a gente está dando o privilégio aí para essas pessoas novas que estão chegando. Se em ultimíssimo caso, aí eu vou assumir, mas vou deixar lá em branco, tá? Por favor, se inscrevam. Vocês já viram qual é a dinâmica da relatoria? É de boa, é tranquila, é uma conversa. Aqui todo mundo é só amor. Os tiros, assim, vão pegar só de raspão, né? Não vai matar ninguém. Gente, vocês perguntaram, quando a Alaf abrir a inscrição, eu mando no grupo para vocês. É um grupo maravilhoso, lindo, perfeito, paixão da minha vida. Esse aqui é o segundo, entendeu? Oba, valeu então, gente. Bom, primeiro então, queria agradecer a Mariana por ter assumido começar a dar início aos nossos trabalhos aqui, e a gente continua. Então, semana que vem, espero todo mundo, todas e todos aqui para a gente se reencontrar. Até lá então, gente. Bye, bye.